Pai do Senhor, senta um pouquinho em nome de Jesus. Vocês estão bem? Coisa está pesada, pessoal. Mas Deus vai dar vitória, diga amém. Coisa está... Eu só tenho 19 anos atrás disso aqui, filho. Eu sei o que eu estou falando. O diabo está fazendo uma oposição muito grande. Mas nós vamos permitir ele vencer, ele nos derrotar? Jamais. Tem que lutar, meu irmão. Se tem uma vida no pecado, se tem uma vida errada, não vai dar certo, não. Tem que pedir perdão a Deus, tem que andar em santidade. Aí sim, executar a obra de Deus. Amém, gente? Vamos aí nos acertando, vamos aí nos arrumando perante o Senhor. Que a coisa é coisa brava mesmo, cara. Estou falando com certeza, viu, cara? Misericórdia. Mas Deus vai dar vitória. Diga, já deu, pastor. Vocês estão bem? Olha para a pessoa e diga, hoje é dia de vitória. E hoje é dia de vitória mesmo. Amém, gente? Eu quero falar hoje sobre caráter. Sobre o caráter de uma pessoa convertida. Isso é coisa séria. Amém, gente? Jesus disse, se não fosse vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Amém, gente? Então, após o encontro com Deus, o nosso caráter não pode ser o mesmo. Não pode. Outrora prostituía, outrora roubava, outrora mentia, outrora andava erroneamente, adulterava. Não, agora não. Agora nós tivemos um encontro com o Senhor. Amém, gente? E eu quero estudar a vida de um homem que, mesmo tendo passado mais de 2.800 anos, esse homem de Deus nos deixou aqui um legado, nos deixou aqui algo que nos inspira. Eu quero falar sobre o profeta Eliseu. Amém, gente? Um homem que esteve sobre essa terra há mais de 2.800 anos atrás. Um homem, repito, esse teve um verdadeiro encontro com Deus. É o que eu e você precisamos ter. Abra sua Bíblia em 1º livro dos Reis, vamos bem calmamente estudar sobre a vida desse homem. Se não der tempo para terminar hoje, a gente termina semana que vem. Amém? Tem muita coisa aqui no caráter desse homem que nós podemos imitar, nos inspirar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Quem achou, diga amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O verso é o de número 19 em diante. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os seus bois e correu após Elias. E disse-me, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse, vai, Elias disse para Eliseu, né? Vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Aqui tem muita coisa, meu amigo, que mostra o caráter de um homem chamado por Deus. Amém, gente? Quem acredita aqui que foi Deus que chamou você, diga amém. A primeira coisa, eu vejo que ele aceita o caráter, né? Ele aceita o chamado de Deus. Ele não titubeia. O caráter dele era um caráter de um verdadeiro homem.
disposto a servir a Deus. Deus o chamou e ele aceitou. Ele era um pecuarista. Ele larga tudo quando foi chamado pelo profeta Elias. Então o caráter dele era um verdadeiro caráter de uma pessoa decisiva. Não foi Deus que me chamou? Então eu vou. Caráter de um homem de Deus, ele é decidido. Foi Deus que me chamou? Estou decidido, eu vou servir a Deus. Foi Deus que te chamou, sim ou não? Mas nem sempre servimos a Deus. Não decidimos servir a Deus. Estamos na igreja de qualquer maneira, estamos na igreja falando mal do próximo, estamos na igreja roubando os dias, estamos na igreja com mágoa, com ódio. O Eliseu não. Quando ele é chamado, ele decide largar tudo e servir a Deus. Decidido. Quem verdadeiramente tem um chamado, foi chamado por Deus, o caráter dele é decidido. Ele decide, não, eu não vou titubear, não. É um caráter íntegro. É um caráter que tomou uma decisão. O Senhor me chamou? Sim, Senhor. Ele larga tudo e verdadeiramente segue o profeta Elias, sem olhar para trás, para o passado dele. Note, ele era um pecuarista. Ele estava lavrando a terra, ele tinha bois. Não foi isso que nós lemos aqui? E andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, sim ou não? Que bonito, né? Ele se desprende das coisas materiais e segue verdadeiramente o seu chamado. Todos nós somos chamados por Deus. Não fosse vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós. Se nós somos chamados por Deus, nós temos que mostrar em nosso caráter uma decisão, não é verdade? Espera aí, eu vou servir a Deus, Ele me chamou. Eu vou largar tudo, vou esquecer o passado, as coisas eram se passaram, tudo se fez novo, e vou servir a Deus. Ele aceitou o chamado. Ele toma a decisão de não olha para trás, ele abandona tudo, as coisas materiais. E para rasgar com o passado deles, note que ele manda matar todos os bois, não foi isso? Manda pegar as carroças, né? Quebrar e fazer lenha, para não ficar nada do passado na vida dele. Meu irmão, um homem de Deus não pode ter nada do passado fazendo parte da sua vida, do passado pecaminoso, do passado errôneo. Quando eu falo homem, homem e mulher. Amém, gente? Ele larga tudo, ele abandona tudo para servir a Deus. O caráter de um homem de Deus é um caráter que toma uma decisão e não volta atrás. A Bíblia diz: quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Outra coisa que me chama a atenção aqui, não sei se você percebeu aqui, antes do Eliseu seguir a Elias, o que ele pede para Elias? Alguém prestou atenção aqui? Ele pede o quê? Para se despedir de quem? Dos seus pais. Caráter de um homem de Deus, quem se converteu, quem foi chamado e tem um caráter santo, ele nunca abandona a família dele. Nunca. Antes de seguir o chamado, falou: deixa, eu posso ir lá beijar meu pai e minha mãe? O nosso maior patrimônio é a família. Você tem orado por ela, né? Toda noite, toda madrugada, você acorda, você põe o joelho no chão, você fala: meu Deus, liberta o meu marido, liberta o meu filho, liberta a minha esposa, liberta meu filho, minha filha, toda madrugada, né? Você tem lutado, né? Você tem guerreado. Não tem não. O caráter de um homem de Deus, ele tem a família como o maior patrimônio. Olha o caráter do Eliseu, pessoal. Deixa eu me despedir, deixa eu beijar meu pai e minha mãe para seguir o Senhor, para seguir a tua vontade. Eu não posso desprezar meu pai e minha mãe e fazer a obra. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que tudo lhe vá bem. Você tem mãe viva, pai vivo ainda? Honre-os. Eu não tenho mais. E muitas vezes vem a tristeza. Eu falei: eu podia ter feito mais. Quem também quer nisso? Eu podia ter feito mais pela minha mãe e pelo meu pai. E eu não fiz. Mas agora não adianta. O que fica é só tristeza e remorso. Então está vivo? Faça agora em vida.
Honra o teu pai e tua mãe. Um verdadeiro homem de Deus, o caráter dele, ele sempre cuida da família. Está sempre orando pela família, está sempre pagando o preço pela família. Outra coisa que eu vejo no caráter de Eliseu, só nesse primeiro texto que nós lemos, é que homens chamados por Deus não são ociosos. Vou repetir. Homens chamados por Deus não são ociosos. Note, quando ele foi chamado por Elias, Eliseu estava fazendo o quê? Trabalhando. Deus não pode chamar um ocioso. Deus não pode ter verdade. O caráter de um homem de Deus é um caráter apto para trabalhar. Se esforça em oração. Isso é o caráter de um homem de Deus. Se esforça em santificação. Se esforça para cumprir a palavra. Se esforça para trazer uma alma para a igreja. Quantas vezes? Essa semana eu pedi semana passada aqui. Traz uma alma. Traz um familiar. Quantos de vocês trouxeram? Não vou nem perguntar, que é uma vergonha, né? Não vou nem perguntar, porque é uma verdadeira vergonha. Eu pedi para trazer o pão e água. Quem trouxe o pão e água? Faz assim, ó. Mas tem gente que nem sabe nem o que está acontecendo. Não trabalha no mundo espiritual, entende? Não está nem aí. Deus, meu irmão, note, olha o caráter desse Eliseu quando ele foi chamado. Era um homem trabalhador, estava lá trabalhando no campo, estava lá lavrando a terra, estava lá cuidando das juntas de bois do pai e da mãe, né? Um homem trabalhador. Deus não trabalha com gente ociosa, meu irmão, que não ora. Deus vai chamar um cara que não ora, que não busca, que não se compromete com as coisas espirituais, que não ganha almas para Jesus. Você acha que Deus vai chamar você? Você acha que isso aqui é um grande circo? Não tem um amigo puxa, pastor, trabalhei 30 anos numa empresa, mas não fez uma amizade. Não tem um amigo, umzinho, que você podia falar, eu vou lutar por ele, vou buscar ele, vou pagar a passagem, vou pôr no meu carro, vou trazer para a igreja, mas não fazemos. Somos ociosos. Eliseu não era, não. Entende o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém, gente. Meu irmão, olha o caráter desse homem. Um homem que, ao ser chamado por Deus, não pensa duas vezes. E Deus está chamando o povo dele para andar na palavra. E Deus está chamando o povo dele. Só que o povo dele não quer. O povo dele não quer ganhar almas. E a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Quem não ganha, o que é, pessoal? Fica aí para você o antônimo de sábio, né? Aí você lembra qual que é a diferença de sábio? Acorda para a vida, meu irmão. Acorda. Olha o caráter, meu irmão, de Eliseu. Nós temos que nos inspirar no caráter desse homem. Deus o chamou? Sim, Senhor. Deus está chamando você para uma vida de oração, para uma vida de santificação, para uma vida de amor. E não aceitamos o chamado. Entende? Estamos de qualquer maneira estando dentro da igreja. Deus está chamando você para uma vida diferente. Uma vida de oração. Passa a semana inteira ao Senhor. A semana inteira falando mal do próximo. A semana inteira na mentira. A semana inteira na prostituição. E vem domingo para a igreja como se nada tivesse acontecido. Isso é a vida de muitos, pessoal. Me perdoe. Acorda. O Eliseu, a vida deste homem, se você estudar a vida do Eliseu, você vai ver que é uma vida repleta de ensinamento para mim e para você. Foi chamado por Deus, eis-me aqui, Senhor. Deus falou com você, diga, eis-me aqui, Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Tem que obedecer. Deus falou, eis-me aqui, Senhor. Foi o que Eliseu fez. Eliseu não olhou para nada, ele era um pecuarista, ele largou tudo. Abriu mão de tudo, se desprendeu das coisas materiais na hora. Tem gente que fala que foi chamado por Deus, mas até agora é preso das coisas materiais. Ama o dinheiro. Ama ao ponto de morrer por ele. Ao ponto de brigar por ele. Ao ponto de andar dentro de casa com escassez para guardar dinheiro. Que coisa louca isso, mas existe. É o amor pelo dinheiro. Está lá o sofá com um furo enorme, mas estou guardando dinheiro. Precisa guardar dinheiro, meu irmão. Compra um sofá novo. Compra geladeira nova.
mas é o amor pelo dinheiro. E a Bíblia diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Compra lá, está lá a casa caindo aos pedaços, a poupançona está cheia, está estrumbando, não tem que guardar, a gente não sabe o dia de amanhã, o dia de amanhã você pode morrer, vai ficar tudo para o teu esposo, para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos, para o neto, para o genro, para a nora, vai ficar tudo para eles. Não passa uma tinta na parede, não tem prazer de trocar um piso tendo condições de trocar. Meu irmão, eu não consigo entender isso. É uma coisa que para mim é difícil entender. Eu não tenho uma casa, não tenho apartamento. Se eu tivesse, eu queria minha casa bonita. E eu tivesse condições de fazer, eu queria minha casa ficar bonita. Quem concorda comigo, diga amém. Mas tem gente que não, a casa está caindo aos pedaços. Mas está guardando. Aí morre. Não adiantou? Não adiantou nada. Não é verdade? É ou não é, velho? Puxa vida. Acorda para a vida. Se desprenda das coisas materiais. O Eliseu aqui, ele tem muito, mas, irmão, ele nos ensina muito. Foi chamado por Deus, na hora ele obedeceu. Se desprendeu das coisas materiais, não olhou para trás quando ele matou os bois, queimou a madeira para fazer a lenha, para poder assar a carne, não olhou para trás. Não olhe para trás, olhe para frente. Não, porque no passado eu tive isso. Não. Eu fui chamado por Deus. E eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu vou seguir o bom exemplo de Eliseu, que quando chamado atendeu na hora o chamado de Deus. Deus nos chama por intermédio da sua palavra. Obedeça, filho. Para de ser um crente turrão. Obedeça a palavra. A Bíblia diz: obedecer é melhor do que? Obedecer é melhor do que sacrificar. Olha o exemplo que Elias nos deu. Olha o Eliseu nos deu. Antes de seguir o Elias, ele estava preocupado com a família. Deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Que eu e você sigamos esse mesmo exemplo, esse mesmo testemunho de vida do Eliseu. Qual? O de cuidar da nossa família, de ter preocupação com a nossa família. E eu aprendo aqui, como eu falei nesse texto, que o nosso amigo Eliseu era trabalhador. Olha o caráter dele. Deus não pode trabalhar com gente ociosa, com gente vagabunda, com gente preguiçosa, entende? Não, o cara estava lá trabalhando, lavrando a terra, cuidando de 12 juntas de boi do pai, lavrando a terra, plantando, e Deus chama aquele homem. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Vai lá. Vamos ver o que mais nós aprendemos, o que mais dá para extrair do caráter do profeta Eliseu. Porque, repito, quem tem um encontro com Deus tem que ter a vida mudada. Ele teve. Foi chamado por Deus, não olhou para trás. E começa a seguir o profeta, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 3. O Elias havia sido levado com uma carruagem de fogo para os céus. Aí o rei Josafá lhe pergunta: mas não tem profeta do Senhor mais nessa terra? Vamos ver o que aconteceu? Versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos ao rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos sobre a mão de Elias. Olha o caráter do Eliseu. Foi chamado, um empresário, né? Trabalhador, cuidando de juntas de boi, de juntas
dos animais de seu pai, lavrando a terra, plantando, um trabalhador, repito, posso afirmar, um empresário, um pecuarista, e Deus o chama. O Elias passa, lança a capa, fala, vem. Ele aceita o chamado, não olha mais para trás, se desprende de todas as coisas materiais, como eu já disse. Em outras palavras, ele está falando, não há volta. Eu não vou voltar atrás do que eu fiz. Eu vou me desfazer de tudo, porque não há volta. Fui chamado por Deus. Ele começa a seguir a quem? Ao profeta Elias, não é isso? Olhe para mim. Qual que era a função do profeta Eliseu, Eduardo? Lavar as mãos do profeta Elias. Ele vinha com uma jarra de água. O profeta Elias disse, vem cá, profeta Elias. Edmorfo Elias. Faz assim com a mãozinha. Abaixa um pouquinho, filho. Aí o Eliseu vinha com a água e ele jogava as águas nas mãos do profeta Elias. O Elias fazia o quê? Lavava as mãos. Que bonito. O que eu aprendo com isso? Humildade. Já imaginou, pessoal? O cara era um empresário, um pecuarista, e ele larga tudo para carregar água, e a função do Eliseu, enquanto Elias esteve vivo, era o quê? Lavar as mãos do profeta, despejar as águas para que o profeta Elias lavasse as mãos. Ele podia falar, poxa, eu deixei tudo lá atrás, a riqueza de papai, as juntas de bois, as terras, a lavoura, para vir lavar a mão de um velho? Humildade. Deus dá graça aos humildes, mas rejeita o soberbo. Não adianta, filho. Quem sabe a sua soberba é tão grande, e isso tem sido um empecilho para Deus te abençoar. Guarde isso que eu estou lhe falando. Quem sabe a sua soberba é tão grande, vou repetir, quem sabe a sua soberba é tão grande, que isso tem sido um empecilho para Deus operar na sua vida, porque Deus só dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. Olha o caráter de um homem que teve um verdadeiro encontro com Deus. Humildade. Seja humilde. Reconheça quando está errado. Seja humilde, fala, Deus, é verdade, eu estou errado, eu não tenho orado, eu não tenho me buscado, eu falo muita besteira, eu sou uma pessoa que contamina as pessoas, o meu jeito não contagia positivamente, pelo contrário, contagia negativamente. Eu sou essa pessoa que murmuro muito, que reclamo muito, que eu tenho carinha de santo dentro da igreja, mas por trás eu sou um pecador, uma pessoa que anda nos mais terríveis pecados. Seja humilde, reconheça, peça perdão a Deus, vai e não peques mais. Reconheça que você não tem sido sábio, porque na sua vida, no seu ministério, quando você foi chamado, Deus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, e você não tem feito isso. É estéril, não deu. Está 50 anos na igreja, 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, 5 anos na igreja, e não tem uma alma no currículo ganha, pastor Hélio. Não tem uma. Umazinha, filho. Seja humilde, fala, Deus, eu sou essa pessoa que ele está falando. Mas não é comigo que você tem que ser humilde, porque eu não sou nada. Tem que ser humilde perante o Senhor. Fala, Deus, ele está falando de mim aí, Senhor. Mas a soberba precede a queda. Cuidado com a soberba. A humildade do profeta Eliseu era tamanha. Largou tudo. Você já imaginou? Você largar tudo, ele achando que ele ia ser um profeta logo de cara? Foi nada, foi lavar a mão, foi despejar água para o profeta lavar a mão. Ele levava o cântaro de água para cima e para baixo, não é isso? Levava a jarrona de água para cima e para baixo, e quando Elias falava, quero lavar minhas mãos, sim, senhor, humildemente despejava as águas nas mãos do profeta Elias. Meu irmão, seja humilde, por favor. Vou repetir aqui, Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. Não deixe o diabo lhe enganar.
Põe uma trava na sua boca. Pede para Deus, Deus, faz eu falar menos. Pede para Deus, Deus, faz eu parar de ser ranzinza, um velho ranzinza, uma velha ranzinza, porque é mais bonitinho, que tem que envelhecer bonitinho, né? Não é verdade? Sendo agradável às pessoas, sendo amável às pessoas, envelhecer sendo agradável, né? Sabe? Todo mundo quer ficar do seu lado, mas tem gente que, puxa. Eu lembro que eu tinha uma tia que ninguém queria ficar perto dela, ou casca de ferida. Tudo reclamava, tudo. Quem conhece alguém assim? Gente, quem sabe eu estou falando de você, né? Tudo, tudo reclamava. Ou venha ranzinza, minha tia Luzia, já foi para, não sei se foi para a glória, né? Eu preguei para ela, agora se ela está lá, é Deus que sabe, né? Ou venha ranzinza, cara, e brava, rapaz. Tudo queria brigar, tudo queria xingar, tudo queria agredir, não perdia viagem de nada. Tipo assim, toma lá, dá cá. Bateu, levou. Meu Deus do céu, que velhinha chata. Já foi, já. Ou para o céu ou para o inferno, não sei dizer. Eu não sou juiz, né? Mas quem sabe é você, essa pessoa. E Deus está falando aqui para você, seja humilde. Olha o caráter desse homem, a humildade. Vamos ver mais coisa aqui? 2 Reis, capítulo 2. Achou, filho? Quem achou, diga amém. Olha só o que está escrito. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de levar a Elias um redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Então, saíram de Gilgal em direção de Betel. E o Elias olhou para eles e falou: fica aqui quietinho. O Elias falou: Eliseu, meu servo, fique aqui. Vou não. Não vou te deixar não, Elias. Eu vou com o Senhor, meu profeta. E saiu de Gilgal para Betel. Vamos ver. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram o Elias insistiu: ô filho, fica aqui em Betel, tá? Falou: não te deixarei. Foram para Jericó juntos. Vamos ver o que aconteceu. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por de cima da sua cabeça? E ele diz: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. O que eu aprendo aqui? Olha o caráter desse homem. Ele não abriu mão de andar com Elias, um homem de Deus. Tem pessoas abrindo mão de andar com Jesus. É triste. O Eliseu não. O Senhor representa a pessoa de Deus. Eu não te deixarei. Em outras palavras, onde o Senhor for, eu estou. Como diz aquele ditado: onde a vaca vai, o boi vai atrás. Tem um ditado assim? Também quando eu era pequenininho, meus tios cantavam isso. Amigo, tem abrido mão de andar com o Senhor? Olha o caráter desse homem. Ele não abriu mão de andar, né, com Deus, porque Elias representava a pessoa de Deus. Tem muita gente abrindo mão de andar com Deus para andar no pecado, para andar de qualquer maneira. Não abra mão. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade
Eu sou a vida. Aprenda com o caráter de Eliseu. Ele não abriu mão de andar com Deus. Não abra mão, meu irmão. Não troque Jesus por nada. Não, porque a política esse ano, eu vou ganhar um dinheiro do deputado, vou ganhar isso. Não, eu não vou abrir mão de andar com Deus. Não abra mão por nada. Não se venda por... Não troque o seu voto por um botijão de gás. Não faça isso. Não deixe de andar com Deus por absolutamente nada. Pastor, mas ele quer dar o botijão. Pega, ué. Você vai votar? Vou votar, mas não está falando que vai votar nele. Fala, não, vou votar, né? Vou votar naquele que defende a família, que defende, né? Depois você fala com Deus, né? Mas a hora que a pessoa, eu sou o candidato, fala, vota em mim que eu vou te dar um milheiro de tijolo. Vai dar um milheiro de tijolo? Eu vou votar. Mas não estou falando que é você, não. Eu vou votar. Amém? Mas não se venda, não. Não abandone Jesus por pouca coisa. Tem gente abandonando Jesus por muito pouco, por um prazer. 1 hora na cama ali, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, que vai custar a eternidade toda para você. E não quer confessar, não quer falar. Pensa que passou desapercebido. Passou não, filha. Passou não, filhão. Trocou Jesus, abriu mão de andar com Jesus por 1 hora de prazer, por meia hora de prazer, quando não por 15 minutos de prazer. Abriu mão de andar com Jesus por isso. Como é que pode, né? Como é que pode? Eliseu não. Um verdadeiro homem de Deus, que tem o chamado de Deus, não abre mão de andar com Deus. Esse é o caráter de um homem de Deus. Ele não abre mão. O Eliseu falou, não te deixarei, não vou. Aonde o senhor for, de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão, e estava lá quem com Elias? O Eliseu andando juntos. Aonde você for, meu irmão, ande com Jesus. Mas tem um lugar que eu vou ter que deixar Jesus fora. Então não vá. Ande com Jesus. Vamos ver mais uma coisa aqui, depois nós paramos. E semana que vem a gente continua. Segundo livro dos Reis 5. Uma história muito conhecida, né, do Naamã. O Eliseu é um grande homem de Deus, né? Semana que vem a gente vê mais um pouquinho do caráter desse homem, que deve ser imitado. Amém, gente? Quem está entendendo, diga amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. O Naamã se apresenta ao profeta Eliseu, bate na porta da casa dele. O Eliseu manda o auxiliar falar com o Naamã, não é isso? E manda o Naamã se banhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele ficaria purificado. Você conhece a história? E o Naamã, quando ouviu aquilo, falou, poxa, ficou indignado, falou, poxa, eu pensei que o meu Senhor sairia diante de mim, faria uma oração, iria impor as mãos sobre o leproso e o curaria. E ele manda me lavar no Rio Jordão, nessas águas sujas, lamacentas, escuras. Não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar nelas e ficar purificado? E a Bíblia diz que ele virou as costas e foi embora indignado. Até que um dos seus servos fala, meu senhor, se o profeta lhe pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Quanto mais se banhar 7 vezes no Jordão, não custa nada. E convenceu Naamã a voltar. E ele se banha nas águas do Jordão 7 vezes e é purificado. O Naamã ficou muito feliz, porque ele foi o que, pessoal? Ele foi curado da lepra. E ele volta até o homem de Deus, versículo 15. Segundo Reis 5:15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho
conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, Eliseu lhe disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. Instou que ele a tomasse, mas ele recusou. Tem coisa boa aqui para nós. Primeira coisa que eu vejo aqui, no caráter desse homem, nesse trecho aqui, é que ele diz aqui, ó, cuja presença, vive o Senhor, cuja presença estou. O homem de Deus, o caráter dele nunca sai da presença de Deus. E se saiu, ele se caiu, né, ele se apressa em levantar. Se eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, nós temos que estar na presença de quem? De Deus. O caráter não pode ir para outro lugar, não é verdade? Tem que estar na presença de Deus. Aí o Naamã diz assim para o profeta Eliseu: ô profeta, você é um verdadeiro homem de Deus, não há Deus senão o Deus de Israel. Pega aqui um presente, toma aqui, ó. Depois que você me curou, eu só faço um pedido: peço que tomes uma bênção do teu servo. E o Eliseu fez o quê, pessoal? Ele o quê? Ele recusou. Falou: não posso. De graça recebeste, de graça dai. Um verdadeiro homem de Deus, o caráter dele é incorruptível. Um verdadeiro homem de Deus, ele não é dado à avareza. Olha só que bonito, pessoal. Pega aqui o que você quiser, tem ouro, tem prata, tem olivais, tem azeite, tem tudo que você quiser aqui. Não quero nada. Que bonito. Vamos aprender com o caráter desse homem, pessoal. Não faça nada em troca, buscando algo em troca. Não seja avarento. Eu vou ajudar o Josemar porque ele tem algo para me oferecer, mas não vou ajudar o Lucas porque ele não tem nada para me oferecer. Não faça isso. O caráter de um verdadeiro homem de Deus não olha para a recompensa. Amém? O caráter de um verdadeiro homem de Deus, ele olha para Deus, para agradar a Deus. E o Eliseu aqui, ele recusa, falou: não quero nada. Tem gente que verdadeiramente, não vou dizimar, eu quero algo em troca, vou plantar. Claro que a Bíblia diz que Deus abre os céus, derrama a benção tal, que dela vos advém a maior abastança. Claro que a palavra de Deus, ela afirma que quem planta, colhe. Mas eu tenho que fazer por amor, não buscando algo em troca. Isso aqui não é uma barganha, eu vejo isso muito na obra de Deus. Não, vou dar minha casa para Deus abençoar. Não, você não precisa dar sua casa. Vou dar o meu carro. Não, você não precisa dar seu carro. Você precisa dar o seu coração para Deus. Amém? Dê o seu coração. Seja uma pessoa de caráter incorruptível. Não queira nada, hein? Eu fiz por amor e ponto final. Olha quantas coisas nós lemos aqui sobre o caráter do profeta Eliseu. Vamos imitar esse caráter, pessoal? Porque nós somos chamados por Deus. Não fosse vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós. Vamos verdadeiramente fazer as coisas por amor. Vamos verdadeiramente ser humilde na presença de Deus. Não vamos abrir mão de andar com Deus por nada. Vamos aceitar o chamado e não olhar mais para trás. Pelo contrário, não há volta, como Eliseu fez. Matou o boi, queimou as carroças, fez a lenha, fez o assado para todo mundo, e falou: não há volta, eu não vou voltar mais para essa vida. Não volte mais para a vida de pecado, para a vida de erro, para a vida de... Não, mantenha o seu caráter como quem aceitou o chamado, se desprendeu das coisas desse mundo,
para servir a Deus. Foi isso que o Eliseu nos ensinou hoje. Levante a mão para o céu e diga: Pai, muito obrigado pela tua palavra. Diga: meu Deus, eu quero ter um caráter irrepreensível no mundo espiritual. Diga: meu Deus, como Eliseu, eu quero me desprender de todas as coisas materiais. Quero aceitar o meu chamado e nunca mais olhar para trás, porque não há volta. Diga: meu Deus, eu quero ter a humildade de Eliseu. Diga: meu Deus, eu não vou abrir mão por nada nesse mundo de andar contigo, Senhor. Diga: meu Deus, como Eliseu, eu não farei nada buscando recompensas, farei tudo por amor. O meu caráter será incorruptível, não farei nada à base de trocas, mas sim por amor. Diga: meu Deus, que a partir de hoje o meu caráter venha se assemelhar ao caráter do profeta Eliseu. Diga: meu Deus, como ele foi usado, eu também assim quero. Diga: obrigado, Senhor, e vamos aplaudir Jesus bem forte.